Seja muito bem-vindo ao consultório fiscal de hoje, com a presença de Francisco Lima, é manager da UI. Muito obrigada por estar aqui. E hoje a pergunta que fazemos aos nossos telespectadores e que ajudamos a esclarecer tem que ver com o sistema fiscal, se promove ou não o endividamento das empresas. A pergunta, efetivamente, é já para si. Vamos recordá-la. O nosso sistema fiscal promove o endividamento das empresas. É uma resposta complexa, dividida em 3 pontos. Ajude-nos. Claro. Podemos dizer que o nosso sistema fiscal, em certos casos, promove o endividamento das empresas, noutros é neutro. Por exemplo, começando por um exemplo onde ele promove o endividamento das empresas, poderá ser o caso onde um investidor particular tem disponibilidade de fundos para aportar fundos a uma empresa. Quando se coloca a questão de ele ter 2 vias para financiar a empresa, através de ou capitais próprios ou instrumentos de dívida, se ele financiar a empresa através de instrumentos de dívida, a remuneração que a empresa terá que pagar a ele será dedutível fiscalmente. Ou seja, quando ele pagar os juros, será dedutível fiscalmente e isso gera poupanças de IRC. Esse é o caso positivo. É o caso, diria que positivo na perspectiva do fisco, porque vai arrecadar mais receita fiscal. No outro caso, onde se ele aportar lucros, se ele aportar instrumentos de capital próprio à empresa, ele vai ser recompensado com lucros e esses lucros não serão dedutíveis fiscalmente. Por isso, o que podemos dizer é que o sistema fiscal, nesta situação, promove o endividamento porque dá-se o denominado efeito tax shield, ou seja, uma poupança de IRC. Esse é o nome técnico. É o nome usualmente denominado no mundo financeiro tax shield, ou seja, poupanças de IRC por dívida. Quando é que estamos a falar de uma situação neutra? Na situação neutra será a situação onde temos uma empresa a investir noutra empresa. E aí, como o regime do IRC já prevê uma eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos, quando uma empresa recebe lucros, não será tributada. Ao invés de uma empresa, ao receber juros, será tributada em IRC. Por isso, o sistema é neutro, porque no caso dos lucros não há deduções fiscais e não há tributação dos lucros. No caso dos juros, há uma dedução em quem paga os juros e há uma tributação na esfera de quem recebe os juros. Por isso, há uma neutralidade. Terceira situação. Quando é que as empresas não são penalizadas? Ou seja, estas restrições à dedução fiscal dos gastos. As empresas podem existir nessa situação quando se aplica o regime fiscal da limitação de dedução de gastos de financiamento. De facto, aí podemos dizer que o nosso sistema penaliza o endividamento. Porquê? Se estivermos a falar no caso de empresas que investem noutras empresas, a empresa que investe vai pagar impostos sobre os juros que recebe. Mas a empresa que está a pagar os juros não deduz esses juros. Ou seja, temos aqui uma situação que é favorável à fazenda pública, porque recebe imposto sobre os juros, mas depois não há a dedução fiscal na esfera de quem paga. No caso de serem pessoas particulares, aí podemos dizer que o sistema fiscal é neutro, porque as pessoas particulares são tributadas sempre à taxa de 28% de IRS, quer recebam juros ou lucros. E nesse caso, a empresa também nem deduz os lucros pagos, nem deduz os juros também pagos, por isso estamos numa situação de neutralidade. Muito bem. Só nos falta mesmo olhar para os incentivos fiscais que existem à capitalização das empresas. Existem alguns incentivos fiscais que mitigam este efeito tax shield, ou seja, que tentam promover o financiamento e a capitalização das empresas. Que as empresas conhecem ou não? Podem conhecer ou não. O nosso sistema fiscal, por vezes, não é assim tão claro quanto seria desejável. Desde logo, são só aplicáveis a micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, esta medida tem um âmbito de aplicação mais estreito e consiste basicamente, no primeiro, uma remuneração convencional de capital social, que trata-se de uma presunção de um gasto fiscal na esfera da empresa que emite títulos de capital e, portanto, há alguém que capitaliza a empresa. E essa empresa, mesmo sem pagar qualquer tipo de lucros, pode, durante 4 exercícios, ter uma dedução fiscal que corresponde a 5% das entradas de capital. No fundo, estamos aqui a ficcionar uma espécie de juros sobre instrumentos de capital. O segundo tem a ver com o regime da dedução de lucros retidos e reinvestidos, que não é só em si um incentivo à capitalização, mas também um incentivo ao investimento. Tem um duplo efeito. Basicamente, consiste na atribuição de um crédito fiscal no valor de 10% dos lucros que não sejam distribuídos, ou seja, que sejam mantidos nos capitais próprios das empresas e sejam reinvestidos num conjunto de ativos elegíveis, que, por sua vez, permitirão uma dedução à coleta de IRC, ou seja, à conta de IRC pagada às empresas, caso elas as mesmas tenham, e que poderão depois deduzir esse crédito fiscal à fatura do IRC. Muito bem, e são estes incentivos, então, que apagam as penalizações de que falámos anteriormente?
Não apagam, mitigam, porque de facto Mitigam. o efeito será bastante, em princípio, será maior no caso do regime da limitação de som de gastos de financiamento. Aqui fica. Muito obrigada, Francisco Lima, por ter vindo a este consultório fiscal Obrigado. que fica por aqui.